quão pesado é essa expressão, né? É essa verdade, né? Você cantar que você vive para Ele, né? Você faz tudo por Ele. E nessa hora algo ardeu no meu coração e eu orei e pedi ao Senhor para o Senhor entregar a mim alguns cânticos e me desafiar a viver o que o cântico diz, a não só cantar, a não ser só uma melodia. E terça-feira, no nosso discipulado, na casa do Ebim, né, terminando o discipulado, o Ebim cantou esse cântico, Espírito, Espírito. E isso veio no meu coração assim, ardendo, porque eu lembrei da oração que eu tinha feito. E eu comecei a orar ao Senhor ali no discipulado, pedindo para que o Senhor fizesse que aquele cântico fosse uma verdade na minha vida. E na hora que começou o cântico no discipulado, o Senhor já ministrou no meu coração que aquilo não se tratava apenas de um cântico, mas sim de uma oração, de algo que a gente deve orar para que seja algo verdadeiro na nossa vida, que seja algo de verdade em nós, né? Não apenas uma melodia que a gente canta, mas algo que seja real, que pessoas possam receber, né, de vidas que são submetidas ao Espírito Santo. Então, quando esse cântico diz, né, para o Espírito Santo controlar todo o meu ser, controlar o meu falar, o meu pensar, o meu agir, o meu sentir, é algo muito forte, é algo muito profundo e poderoso. E eu já cantei isso várias vezes na minha vida, sei que vocês já cantaram esse cântico várias vezes. Mas a primeira pergunta que o Senhor trouxe ao meu coração é: Gustavo, será que você quer isso mesmo? Será que você quer ser controlado pelo Espírito? Será que você quer que o seu falar, que o seu pensar, que o seu agir, que o seu sentir seja de fato controlado pelo Espírito? E essa pergunta eu faço para a igreja hoje, de forma individual. Vocês querem isso? Porque pedir para o Espírito Santo controlar a minha vida é diferente de eu pedir ajuda. Eu não estou aqui pedindo que o Espírito Santo me ajude. Eu estou pedindo que o Espírito Santo me controle. É muito mais profundo do que ser ajudado. É muito mais profundo do que você ser auxiliado. A gente está pedindo aqui que a gente seja controlado, que o controle saia das minhas mãos, que o governo saia do meu poder e outra pessoa divina, o Espírito Santo, controle a minha vida. E esse, às vezes, é o problema de muitas pessoas. Às vezes esse é o meu problema. Porque nós relacionamos com Deus, nós relacionamos com o Espírito, nós queremos ser visitados, nós queremos ser ajudados, mas muitas vezes nós temos dificuldade de ser controlados, de sermos auxiliados de forma controladora, onde a minha opinião, onde o meu desejo fica debaixo do desejo e da vontade de Deus, da vontade do Espírito Santo. Muitas vezes nós queremos Deus presente, mas nós não queremos o controle de Deus. Então isso começou a arder muito no meu coração. E essa palavra de hoje, ela nasceu desse conflito que eu fiquei sobre: será que de fato eu realmente quero entregar todo o controle para Deus, para o Espírito Santo, abrir mão do meu controle, abrir mão da minha segurança, abrir mão do meu escudo e deixar Deus controlar tudo? Deus me levou a Romanos, versículo 8, do 13 ao 15. Se vocês puderem colocar aqui.
Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes, outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Eu frisei nesse versículo, nesses 3 versículos, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esse versículo é uma das bases mais fortes, que a gente vai usar hoje para entender sobre controle de Deus, controle do Espírito de Deus, entregar a vida para que Deus controle e não mais eu. Porque Paulo diz aqui que filhos de Deus não são apenas os que frequentam culto ou os que um dia aceitaram Jesus, não são apenas aqueles que se reúnem como igreja e estão o tempo todo junto e compartilham de tudo, mas esse versículo diz que a filiação ela é muito mais do que atividades espirituais. Ela diz que aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Isso significa que a filiação não é apenas uma confissão verbal, mas também uma vida conduzida e guiada pelo Espírito. É como se o Espírito Santo de Deus gerasse um selo de filiação sobre nós, quando nós somos submetidos a ser guiados por Ele. Isso quer dizer que a gente deve permitir que Deus influencie as nossas escolhas, as nossas reações, os nossos desejos, as palavras que falamos e os caminhos que caminhamos. Isso quer dizer que Deus ele quer estar conosco não apenas de forma auxiliadora, como muitas vezes a gente faz, mas Ele quer estar conosco de forma governadora, como de fato Ele é nosso dono e nós somos dele. Esse versículo ele conversa diretamente com o cântico, quando diz: vem controlar todo o meu ser. Os filhos de Deus são exatamente aqueles que se deixam guiar pelo Espírito. Isso foi algo que queimou no meu coração quando eu li esse versículo, porque para mim fez total sentido. Se eu sou filho de Deus, se eu sou dele, se o Espírito Santo está em mim, está presente em mim, mora em mim, e Ele quer relacionar comigo, e Ele quer relacionar comigo de forma governadora, Ele quer que eu seja submisso à vontade dEle. E isso me faz filho de Deus. Isso é uma virtude daqueles que são filhos de Deus. Mas quem é o Espírito Santo? Quem é esse ser maravilhoso que faz parte da Trindade, que também é Deus e que agora habita em mim? Em João 14, 16 e 17, Jesus diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Irmãos, Jesus na iminência da crucificação, Ele relacionou com os discípulos durante 3 anos aproximadamente. E quando
ele estava conversando com os discípulos a respeito dessas coisas, ele disse: olha, eu vou, mas eu deixarei com vocês um outro Consolador. Quando ele fala que ele deixa conosco um outro Consolador, ele está dizendo que ele é Deus, ele estava ali presente, andando de forma limitada com os irmãos, com os discípulos, mas agora ele voltaria para o Pai, mas ele deixaria conosco alguém da mesma natureza. Um outro Consolador da mesma natureza. Só que esse outro Consolador da mesma natureza não anda conosco como Jesus andava com os discípulos. Ele está em nós. Ele vive entre nós. Em mim. Em vocês. O Espírito Santo, ele não é uma energia, uma sensação. Mas o Espírito Santo, ele é algo real, ele é algo presente, ele é algo que nos acompanha o tempo todo em nosso interior. Então, quando Jesus diz outro Consolador, é exatamente isso que ele quer dizer. Eu vou, mas eu deixo outro da mesma natureza. Só que agora estará em vós. Jesus, ele estava sempre com os discípulos. Ele ensinava, ele corrigia, ele encorajava, protegia e direcionava os discípulos e todos que estavam próximos dele. Hoje o Espírito Santo em nós, em mim, em vocês, ele nos ensina, ele nos corrige, nos encoraja, nos protege e nos direciona. A grande novidade, a boa nova, é que Jesus, ele deixou algo em nós. Então esse Espírito Santo que a gente acabou de cantar, para vir controlar o nosso ser, o nosso viver, o nosso falar, ele está em nós. Ele habita no meio de nós. Então Jesus estava com eles e o Espírito Santo está em nós. Um presente maravilhoso que Deus nos deu. E essa verdade, ela é uma verdade poderosa, porque Deus, ele não quer apenas se aproximar de nós. Ele não quer apenas estar próximo de nós, como um amigo, como um vizinho. Mas a palavra diz que ele habita em nós. E eu quero, primeiro para a minha vida, né, e profetizar sobre a vida da igreja. Eu quero que essa verdade de que Deus e o Espírito Santo dele habita em nós, faça os nossos joelhos tremerem, faça o nosso coração transbordar de alegria, porque o outro Consolador que Jesus deixou, eu não encontro ele em nenhum outro lugar, a não ser em mim. Quando eu estou no secreto, quando eu estou com problema, quando eu estou com luta, quando eu estou feliz, quando eu estou sendo desafiado, quando eu tenho demandas que eu não dou conta, em todas essas situações, o Espírito Santo está em mim, comigo e agindo através de mim. Então, amados, o Espírito Santo, ele é o nosso selo. Talvez seja o que mais nos diferencia do mundo. Talvez seja a marca que Jesus deixou para a igreja. O selo que diz que nós somos filhos de Deus. Como aquele versículo que eu acabei de ler. Então a Bíblia diz que nós estamos selados pelo Espírito. Pertencemos a Deus, fomos marcados por Deus.
carregamos a presença dele. Isso é algo que tem feito o meu coração pulsar de alegria e de temor. Saber que eu carrego comigo a presença de Deus. Então, eu não preciso ir em algum lugar, ter uma experiência extraordinária para sentir Deus. Glória a Deus por esses momentos. Mas eu sou um condutor da presença de Deus em lugares onde pessoas precisam conhecer Deus. Eu sou um condutor da presença de Deus em lugares onde há confusão, falta de paz, luta, inimizade. Nós somos esse instrumento. Nós cantamos aqui que nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo, né? Que Ele controle o nosso agir. Como o Espírito Santo nos guia? Em João 16:13, tem algo que pode nos ajudar a responder essa pergunta. Mas quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, quando vier o Espírito da verdade, esse Espírito nos guiará a toda a verdade. Qual é a boa nova nesse versículo? É que o Espírito da verdade já está em nós. Ele já veio. E Ele nos guia em toda a verdade. Então Jesus, Ele não diz aqui que o Espírito apenas nos consola, que o Espírito apenas nos compreende, ou que o Espírito apenas nos livra, mas Ele diz que o Espírito nos guia. Ou seja, o Espírito, ele não é só um alívio, mas ele é direção. Ele me ensina o caminho onde eu devo ir. É impossível você relacionar com o Espírito Santo de Deus, é impossível você entregar o controle da sua vida para Ele e não saber para onde você vai. Porque uma das virtudes do Espírito em mim é que Ele me guia. Quem diz isso é a palavra, não sou eu. E Ele guia em toda a verdade. O Espírito Santo, ele não conduz à confusão, ao pecado, à mentira. Ele não nos conduz a uma vida dupla. Mas o Espírito sempre nos move em direção à verdade de Deus, à palavra de Deus. Glória a Deus que o Espírito Santo é aquele que nos guia, é aquele que está em nós e nos ensina todas as coisas e nos guia à verdade. O Espírito Santo, ele fala conosco através da palavra. Em 2 Timóteo 3,16, nós percebemos aqui que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Se toda a Escritura ela é divinamente inspirada, ela também é inspirada pelo Espírito Santo, porque Ele faz parte da Trindade, né? E como ali mais em cima eu falei que Ele nos guia a toda a verdade, né? E a palavra ela nos guia para o verdadeiro ensino, o ensino da verdade. O Espírito não gera uma experiência contra a palavra, jamais. Jamais o Espírito Santo de Deus, se você estiver sentindo algo que vai contra a palavra, irmãos, não é o Espírito Santo de Deus, não é dele que você está ouvindo, não é Ele que está te guiando. O Espírito Santo de Deus nos guia a toda a verdade. O Espírito Santo de Deus, ele nos convence
e nos corrige. Em João 16:8. Esse texto mostra uma das obras mais importantes do Espírito Santo de Deus, a do convencimento. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus é aquele que em nós nos convence que nós andávamos errado, que nós andávamos distante de Deus e que nós precisamos de arrependimento. Essa experiência de conversão nós a temos graças ao Espírito Santo de Deus, ao Consolador que Jesus deixou para nós aqui quando ele partiu. Quando nós oramos, quando nós cantamos, e falamos, vem controlar o meu pensar. Como é possível o Espírito Santo controlar o que eu penso? Em Romanos 12:2, nos ajuda a responder um pouco também essa pergunta. Porque o controle do Espírito começa em grande parte na mente. Antes de mudar o seu comportamento, o Espírito Santo de Deus vai mudar como você pensa. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentes qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo ensina duas coisas para a gente. A primeira, que existe uma pressão no mundo para nos moldar. O mundo, ele trabalha 24 horas para nos moldar. A mídia, as redes sociais, as músicas e tudo que a gente é bombardeado o tempo todo, as informações, todas as coisas. É uma pressão que o mundo cria sobre nós para nos moldar, para moldar os nossos filhos, para moldar os nossos amigos, para moldar os nossos sobrinhos, para moldar as gerações anteriores às nossas e para mudar a nossa geração. Mas também esse versículo nos ensina que existe uma ação de Deus para nos transformar. Então, enquanto o mundo ele age para nos moldar, Deus, através do Espírito Santo que habita em mim, ele age para me transformar. Para me transformar pela renovação do meu entendimento. Então o mundo quer formatar a mente, principalmente dos jovens, com erotização, com vaidade, com comparação, com orgulho, imediatismo, relativismo. São armas poderosas que o mundo usa para tentar moldar os nossos filhos, os nossos jovens e a nós mesmos. Mas o Espírito Santo de Deus, ele trabalha em uma direção contrária, porque ele quer que nós sejamos renovados, que a nossa mente seja renovada, que todas as coisas que hoje nos bombardeiam encontrem em nós um escudo espiritual do Espírito Santo de Deus, e que os nossos jovens tenham as mentes renovadas pelo entendimento através do Espírito Santo. Porque, irmãos, nós precisamos que as nossas mentes sejam renovadas. Nós precisamos de um avivamento. E algo assim que Deus me falou essa semana, porque eu sempre espero avivamento em grupos grandes, em reuniões maravilhosas, em louvores lindos. Mas Deus me falou que grandes avivamentos acontecem nas casas, em grupos pequenos. E eu quero
proclamar a igreja, né? Nós vamos ter um retiro, né, de paz. Eu quero proclamar a igreja. Nós precisamos começar a orar para que o Espírito Santo renove o entendimento dos nossos filhos e que traga avivamento para essa geração. Nós precisamos de avivamento, nós precisamos de renovação da nossa mente através do Espírito. Esse cântico diz também que o Espírito Santo, né, nós o convidamos, né, para que ele venha controlar o meu falar. Controlar aquilo que eu falo, o que sai da minha boca. Em Efésios 4:29, diz que não sai... Esperar chegar. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Irmãos, o falar, ele revela o interior. A palavra fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? O falar revela o interior. O Espírito, ele não quer apenas mudar o nosso vocabulário externo. O Espírito, ele quer santificar a minha fonte. Ele quer santificar o meu coração. Ele quer santificar o lugar em mim que é produzido as palavras que saem da minha boca. E palavra torpe, irmãos, não é só palavrão. Palavra torpe é tudo aquilo que apodrece o ambiente. É tudo aquilo que faz mal para o ambiente onde você está e você profere aquelas palavras. Então, uma ironia cruel é uma palavra torpe. Uma mentira é uma palavra torpe. Provocação, você provocar alguém, isso é também uma palavra torpe. Você humilhar alguém, você murmurar com seus lábios, são palavras torpes. Linguagem impura é palavra torpe. Discurso que destrói o outro é também uma palavra torpe. O Espírito Santo ele nos leva a falas que edificam, que cura, que orienta e abençoa. Eu tenho pedido ao Senhor que coloque no meu coração palavras que possam curar, palavras que possam transmitir paz, que possam orientar e que possam abençoar. Porque em mim habita o Espírito Santo de Deus. E eu quero que ele venha controlar também o que eu falo. Irmãos, eu estou falando essas coisas com vocês, não como quem vive todas essas coisas. Isso que eu estou ministrando aqui é algo que Deus tem ministrado e eu necessito. Eu estava até um pouco receoso em falar essas coisas para a igreja, porque não é coisas que de fato eu vivo na plenitude. Mas o Senhor falou para mim que muitas vezes ele fala algo que a igreja precisa ouvir, usando um vaso que não está totalmente dentro, né, daquilo que está sendo falado, mas que também está no processo de ser curado, de ser moldado. Então eu quero que vocês saibam, né, enquanto eu estou falando isso, que de todos aqui o que mais precisa desse controle do Espírito, de perder o governo sobre a própria vida, sou eu. Vem controlar o meu agir. Gálatas 5,16, a palavra nos diz que andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Tem um segredo, irmãos, para a gente não cumprir
a concupiscência da nossa carne. Qual é esse segredo? Andar em espírito, relacionar com o espírito, conversar com o espírito, ser amigo do Espírito Santo de Deus. Entender que Ele está aqui, Ele mora aqui, faz parte de mim. E eu vou relacionar com Ele, vou andar com Ele, vou viver com Ele. Se eu estiver em relacionamento com o Espírito Santo, certamente eu não cumprirei as concupiscências da minha carne. Então Paulo, ele não diz assim: sinta o Espírito, sente a emoção do Espírito Santo de Deus quando você estiver ouvindo uma música. É isso que Paulo está dizendo? Paulo diz: andai no Espírito, vivei no Espírito, esteja o tempo todo no Espírito. Paulo está falando de rotina, Paulo está falando de caminhar continuamente, de uma prática diária minha com o Espírito Santo, um relacionamento diário entre eu e o Espírito Santo de Deus. Ser governado pelo Espírito Santo não é uma experiência, não é algo que eu vou viver agora e daqui a pouco. Ser governado pelo Espírito Santo é um estilo de vida. É um estilo de vida. É eu escolher todos os dias viver pelo Espírito. A carne, ela governa pelas paixões, ela governa pela emoção, ela governa pelo impulso, ela governa pelo desejo. Mas o Espírito Santo de Deus, ele traz para a gente uma direção santa, uma direção que nos traz paz, uma direção que traz fundamento para as nossas casas, para a nossa vida com Deus, para o nosso relacionamento com Deus. O cântico diz também, né, uma oração, né, vem controlar o meu sentir, vem controlar aquilo que eu sinto. Isso foi uma das coisas que eu senti mais, que eu achei mais desafiadora de tentar caminhar. Que o Espírito Santo controle o que eu sinto. Em Gálatas 5, 22, 23, esse versículo me ajudou um pouco a entender como o Espírito Santo pode controlar o que eu sinto. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Antes deles começarem a falar do fruto do Espírito, eles estavam falando no versículo anterior, eles falam sobre as obras da carne, quais são. E logo depois eles falam sobre o fruto do Espírito. O que eu achei interessante e que me ajudou a entender como eu posso ser controlado aquilo que eu sinto pelo Espírito, é que quando a palavra está falando sobre as obras da carne, ela fala no plural, obras da carne. E aí ela coloca uma série de coisas que são obras da carne. Mas quando ela vai falar sobre o fruto do Espírito, ela fala no singular. E eu sempre imaginava frutos do Espírito. Mas a palavra aqui fala sobre fruto do Espírito. Que o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade e por aí vai. O que eu entendi, o que Deus, o Espírito, falou para mim a respeito dessa expressão, a respeito desse versículo, fruto do Espírito? Que quando você tem o Espírito Santo de Deus, e nós temos o Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo de Deus, Ele é amor, Ele é alegria, Ele é paz, Ele é longanimidade. O Espírito Santo é
benignidade, ele é bondade, ele é fidelidade. São 9, ele é mansidão, domínio próprio. O Espírito Santo são essas coisas, é essas coisas. Porque antes eu pensava assim, não, mas eu tenho o Espírito Santo e tenho o dom do Espírito Santo, que é a mansidão, mas eu não tenho o dom do Espírito Santo, que é o domínio próprio. A palavra está falando que o Espírito Santo habita em mim, e eu tenho em mim as expressões do Espírito Santo. Então eu tenho em mim amor, longanimidade, benignidade. E essas expressões do Espírito Santo, elas podem anular a minha emoção, ou melhor, ela pode redimir a minha emoção e me deixar sentir o fruto que o Espírito Santo gera em mim, de amor, de longanimidade, de benignidade. Então, o Espírito Santo em mim, ele age de multiforma e graça. O Espírito Santo em mim, ele deposita em mim todas essas variáveis, todas essas expressões. Amém, irmãos? Então, talvez a boa notícia que eu tenho para vocês é que os 9 frutos do Espírito habitam em nós, porque o Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo está em mim. O Espírito Santo como conselheiro e amigo. Em João 14, 26, diz que: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que tenho dito. Aqui nós temos dois lindos papéis do Espírito Santo em nós. Uma, que ele nos ensina. O Espírito Santo, ele é nosso professor. Ele é aquele que nos ensina. E ele nos ensina todas as coisas. Ele nos ensina todas as coisas. Tudo o que eu preciso saber, eu encontro na pessoa do Espírito Santo. E além dele nos ensinar, ele também nos faz lembrar de tudo que ele nos ensinou. E de tudo que nós vimos, e de tudo o que nós já lemos, de tudo aquilo que Deus já falou para nós e nos ensinou através do Espírito, ele mesmo nos faz lembrar. Ou seja, o Espírito Santo, ele nos acompanha na caminhada. Ele não apenas entra na nossa vida como alguém que é um inquilino em um apartamento. Não. O Espírito Santo, ele é o nosso amigo santo. Ele é o nosso conselheiro fiel. E ele é presença constante em nós. O Espírito na vida da igreja e na vida pessoal. Porque, irmãos, como eu falei para vocês, essa palavra tem sido ministrada a mim, né? Então eu tenho colocado aqui questões que eram minhas, que talvez sejam de outros. Eu fazia uma diferença entre o Espírito Santo na igreja e o Espírito Santo em mim. Porque eu achava que o Espírito Santo, ele agia de um jeito na igreja e de outro em mim. Que na igreja ele agia com dons espirituais, com dons de língua, de cura e quebrantamento. E que comigo era só um amigo que eu tenho aqui, alguém que eu posso contar e tal. Atos 2 mostra a obra do Espírito Santo na igreja. Mas a mesma presença que encheu a igreja
em Atos 2, é a mesma presença que enche o indivíduo. Então, o mesmo mover do Espírito Santo que nós vemos em reuniões, né, com irmãos, e às vezes de forma poderosa, esse mesmo Espírito me enche de forma individual. O Espírito Santo, ele fortalece a igreja coletivamente. E ele me santifica individualmente. O Espírito Santo me santifica. Quando eu relaciono com ele, eu me torno mais santo, eu me torno mais próximo. Porque ele me ensina todas as coisas. Não existe, irmãos, vida saudável sem o Espírito Santo. É impossível. Não existe uma família saudável, uma casa saudável, se dentro dela não há a dependência do Espírito Santo. Se dentro dela não há pessoas que buscam relacionar com o Espírito Santo. Entender que nós precisamos que o Espírito Santo haja em nós e através de nós. Quando Deus me falou a respeito dessas coisas, algo que veio no meu coração, porque eu entendi todas essas coisas, eu creio em todas essas coisas. Mas entendendo essas coisas e crendo nessas coisas, o que impede então que o Espírito Santo governe a minha vida? Que foi a primeira coisa que a gente falou lá atrás. Se eu entendo que o Espírito Santo é Deus, se eu entendo que o Espírito Santo me inspira, que o Espírito Santo é meu amigo, que o Espírito Santo me conduz à verdade, que o Espírito Santo, ele quer e pode controlar o meu ser, o meu viver, o meu agir, o meu falar, até o meu pensar. Se eu creio nisso, o que impede então que o Espírito Santo governe de fato a minha vida? Lá em Efésios 4:30, a palavra diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Então esse versículo, ele mostra que o Espírito Santo, ele é sensível. O Espírito Santo, ele não nos abandona. Ele não nos abandona. Mas a palavra diz que o Espírito Santo se entristece. E isso fez uma confusão na minha mente. Porque como eu posso entristecer o Espírito Santo? E de fato, eu entristeço o Espírito Santo quando eu, de fato, não deixo ele ser governo na minha vida. Porque eu não sei se acontece com vocês, irmãos, mas eu sempre tenho a sensação que o pecado é uma escolha. Que o pecado é algo que eu poderia escolher não fazer. E às vezes eu escolho o mal. E a palavra diz que se a gente está no Espírito, a gente anda na verdade, a gente é guiado por Ele. Então o Espírito, ele me guia para boa escolha. E quando eu faço uma má escolha, eu não estou dependente do Espírito, eu entristeço o Espírito. Então quando eu falo uma mentira, eu sei que isso às vezes pode ser polêmico, mas quando eu falo uma mentira, eu sei que eu posso, antes de falar essa mentira, escolher falar a verdade. Eu tenho esse tempo. Eu tenho esse relacionamento com o Espírito. Eu sei que quando eu falo uma palavra torpe, eu posso escolher antes não falar. Eu sei que fica parecendo assim, mas você quer dizer então que a gente peca porque a gente quer. Se eu não quiser pecar, eu não peco. Eu não vou ser tão radical assim, mas
eu tenho no meu coração, no meu interior, que eu escolho pecar antes de pecar. Eu tenho esse sentimento. E o Espírito Santo, ele é o meu amigo que me conduz a toda a verdade. E eu preciso muito ser conduzido pelo Espírito Santo em toda a verdade. Então, eu acredito que o Espírito Santo se entristece quando a gente escolhe o oposto do caráter de Deus. Quando a gente escolhe o oposto daquilo que Ele nos guia, que Ele nos ensina, que Ele nos faz lembrar. Irmãos, é uma arma muito poderosa que a gente tem, o Espírito Santo de Deus. Ele nos guia, nos ensina e nos faz lembrar. Nós temos um GPS completo que nos ensina o caminho que a gente deve andar, as escolhas que a gente deve fazer. Então, como se vive uma vida governada pelo Espírito? De novo em Gálatas 5:25. É algo bem simples até, né? Ele coloca aqui, olha, se você vive no Espírito, ande também no Espírito. Se não andamos no Espírito, é porque não vivemos. Agora, se você vive no Espírito, ande no Espírito. Esse versículo ele é um chamado à coerência. Ele está nos chamando a ser coerentes. Se eu tenho o Espírito Santo, se eu vivo no Espírito, se eu oro para que o Espírito me controle, e se o Espírito me ensina todas as coisas e me faz lembrar de todas elas, e eu caminho com Ele, então agora eu vou também viver como Ele me ensina. Então não basta só dizer, eu sou de Deus, eu tenho o Espírito Santo, eu amo Jesus. É necessário que isso se revele no nosso caminho diário. É necessário que isso se revele nas nossas escolhas, que isso se revele nas nossas palavras, nas nossas ações, no que a gente pensa. Porque se eu vivo no Espírito, então eu ando no Espírito. Para terminar, irmãos, eu tenho 2 filhos em casa e essa questão do retiro dos pais tem ardido muito no meu coração. Eu quero trazer aqui uma pequena palavra, né, mediante ao que Deus tem falado comigo, para os jovens e para os pais. Para os jovens, essa geração, né, de entre 10 e 18 anos, é uma geração que ela vive numa disputa pela mente, pelo corpo, pela atenção e pela identidade. Então o mundo, ele, como a gente falou lá em cima, ele te pressiona para te moldar, para que você viva por impulso, por prazer, por aparência, por like no Instagram, por comparação, por autoafirmação. Eu quero falar para vocês, jovens, que o Espírito Santo de Deus chama vocês para uma vida maior, para uma vida melhor, para uma vida onde a pureza vale a pena, aonde a verdade vale a pena, aonde a obediência vale a pena, aonde o secreto com Deus vale a pena, aonde ser amigo do Espírito Santo de Deus vale a pena, aonde deixar o Espírito Santo de Deus controlar o seu pensar, o seu agir, o seu sentir, vale a pena.
Jovens, vocês não são chamados para sobreviverem espiritualmente. Vocês são chamados para caminhar com Deus, para serem amigos de Deus, para serem íntimos de Deus. Não para sobreviverem espiritualmente. Não para estarem à margem do que Deus está fazendo. Mas para estar assentados à mesa, né, comendo de uma maravilhosa refeição com o Espírito Santo de Deus, com o Senhor, vivendo nas regiões celestiais e passando por essa fase de forma pura, de forma santa, de forma separada. E para os pais, eu quero falar que os nossos filhos, eles não precisam apenas de estrutura, de cama, de coberta, de televisão, de sofá, de celular, de aparelho de som, de comida, de conforto em casa. Eles não precisam apenas de estrutura, mas os nossos filhos, eles precisam de direção espiritual. Eles precisam de pais que andam no Espírito, de pais que são conduzidos e controlados pelo Espírito Santo de Deus, de pais que se submetem ao Senhor, né, e que direcionam seus filhos com graça e amor na palavra. Os nossos filhos, eles não precisam apenas de regras, mas eles precisam de exemplo. Né? Muitas vezes a gente é muito bom em dar regras e a gente tem uma facilidade enorme para falar não para tudo. Pais, sejam exemplo daquilo que vocês querem que seus filhos vivam. Sejam exemplo da vida com Deus que vocês querem que seus filhos tenham. Sejam exemplo do amor que vocês querem que seus filhos revelem. Se nós queremos os nossos filhos sensíveis ao Espírito, a gente tem que cultivar isso em casa. A nossa casa, ela tem que ser um lugar honrado pelo Espírito Santo. Nós devemos honrar o Espírito Santo nas nossas casas. Nós devemos honrar o Senhor nas nossas casas. Então as nossas casas, elas precisam de conversa, de oração, de perdão, de escuta, de verdade e de coerência. Em família. Em família. Amém, irmãos? Então, irmãos, o desafio nosso é cantar esse cântico como uma oração. Não só como um louvor, mas como uma oração. Para o Senhor controlar a minha mente quando eu quiser me perder. Controlar a minha fala quando eu quiser ferir. Controlar o meu sentir quando eu quiser afundar. Controlar o meu viver em Cristo. Controlar a minha vida. Para finalizar, eu quero deixar um versículo para vocês que é maravilhoso e é algo que o Espírito Santo também faz. Em Romanos 8:26, a palavra diz assim: da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Irmãos, as nossas fraquezas, o Espírito Santo nos ajuda. Isso, irmãos, é para restaurar a esperança, a nossa esperança. É para restaurar a esperança do jovem que tem lutado, do pai que está cansado, da mãe que está orando e da família que quer recomeçar. O Espírito, ele não é apenas aquele que exige, mas ele é aquele que ajuda. Ele é o nosso ajudador, ele é o nosso consolador. Amém?
Amém, Deus, eu quero colocar esse tempo diante do Senhor, Deus. Quero colocar, Pai, a minha vida diante do Senhor, a minha casa diante do Senhor. Quero colocar, Pai, a tua igreja diante do Senhor. E quero, Pai, confessar, né, quantas vezes, Pai, eu falo, né, coisas a respeito do Senhor que não são verdades no meu interior, que soam como frases bonitas, que soam como músicas bonitas, mas que de fato não são verdade. Mas, Senhor, eu quero profetizar, Pai, sobre a minha vida, quero profetizar sobre a igreja, que nessa noite, ó Pai, o Senhor levanta aqui um exército, Senhor, de homens, de mulheres, de filhos, de filhas, que cantam, Pai, esse louvor, que cantam, Senhor, essa oração, Pai, como que querem que seja verdade, Pai, e que isso, Pai, se torne verdade no nosso interior, que isso se torne verdade no nosso caminhar. Senhor, nós queremos ser aqueles, ó Pai, que levam a Tua presença aonde nós formos, Pai. Nós queremos, Senhor, ser aqueles, Pai, que quebrantam, Pai, diante de situações, diante, Pai, da Tua palavra, diante, Senhor, do Teu chamado. Senhor, eu quero profetizar que o Senhor encontra uma igreja pronta. Senhor, encontra, Pai, uma igreja pronta para o Teu chamar, Senhor. Pronta para o Teu sentir, ó Pai. Pronta, Pai, para aquilo que o Senhor quer agir em nós, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, verdadeiramente caminhar contigo, Senhor. Caminhar contigo, escolher, Pai, as Tuas escolhas, caminhar os Teus caminhos, falar as Tuas palavras. Senhor, cuida de todo o nosso ser, controla todo o nosso ser, Pai. Tira de nós o governo, tira de nós, Pai, todo o governo, Senhor, e governa em nós, Pai. Governa em nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém.